No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Boa noite, sejam muito bem-vindos ao podcast O Verbo, Luz dos Homens. E hoje, como prometido, eu vou dar algumas indicações de introdução ao simbolismo, textos mais teóricos, né? Quer dizer, sobre o sentido do simbolismo e a origem mesmo, né? Isso que eu tenho falado sobre as analogias, as relações simbólicas entre as realidades cósmicas e a própria vida humana e as realidades celestiais também, como é que se articula e um estudo mais, vamos dizer assim, teórico sobre a essência do simbolismo. Então eu vou começar por um livro que inclusive alguém ali no Instagram sugeriu para outra pessoa que perguntou sobre como começar a estudar o simbolismo, o Tratado de Simbólica do Mário Ferreira dos Santos, né? Como todos os livros do Mário Ferreira dos Santos, eles são transcrições das aulas dele, então os livros têm problemas de impressão, etc., né? Mas é uma joia e eu vou usar qualquer dia aqui, inclusive, para falar mais sobre símbolo no sentido mais, vamos dizer, teórico, mais uma introdução geral ao simbolismo, né? Então ele pega o que é o símbolo, né? Pega a etimologia, que é conhecidíssima, né? Que vem de simbolê, um verbo grego. Mas enfim, não vou agora falar sobre estudar o próprio livro, mas indicá-lo, Tratado de Simbólica. O Mário Ferreira se interessou muito por esse assunto, ele tem mais 2 livros que eu sugiro também. Agora estou falando mais com o pessoal que tem uma vocação intelectual e que quer estudar o assunto mais profundamente, que é Pitágoras e o tema do número, e o comentário, não se horrorizem, uma análise simbólica que ele fez do Assim Falava Zaratustra, do Nietzsche, que também é uma pequena maravilha, nem tão pequena assim, porque ele traduziu o livro e comentou, né? Então ele tem 350 páginas, mas está aí indicado. Indico também o livro do Gilbert Durand, que eu não achei aqui, nem sei se eu tenho este livro fisicamente. Eu tenho uma xerox que eu fiz da edição dele lá da biblioteca, de uma biblioteca, e este outro livro, também do Gilbert Durand, que eu não me lembro se tem uma tradução em português, eu acho que tem, que chama As Estruturas Antropológicas do Imaginário. Isso aqui já é um livro de fôlego, é para quem mesmo quer se aprofundar no assunto. A obra do Gilbert Durand tem que ser estudada, né, para quem quer estudar simbolismo mais profundamente. Tem a obra do Mircea Eliade também, e tem muita coisa, quase tudo foi traduzido para o português, né, particularmente o Mito do Eterno Retorno e alguns livros em que ele trata mesmo de simbolismo. Ali ele faz religiões comparadas, né? Ele pega os símbolos em várias religiões e começa a comparar. Ou seja, aqui nós começamos a entrar numa dimensão importante para quem estuda, mas perigosa, que é a religião comparada, as relações entre o simbolismo das várias religiões, que no fundo estão baseados, esses simbolismos todos, no que a gente chama de revelação natural, né?
Então aqui já é um estudo mais... eu vou dar, peguei outros aqui, os livros do Wolfgang Schmidt, que é um físico, está vivo ainda, está velhinho, mas está vivo ainda, cristão, e que escreveu coisas muito importantes em termos simbólicos sobre, particularmente sobre o simbolismo do cosmos. Esse aqui é editado pela Avid também. A Avid editou uns 3 livros dele, 3 ou 4, mas esse aqui particularmente, A Sabedoria da Antiga Cosmologia, é uma joia e merece ser estudado. Depois eu separei também aqui, esses não tem em português, eu acho que existe uma tradução em inglês. Eu tenho em francês porque é a língua estrangeira que eu leio, em que eu leio melhor, do Jean Borrellat, e também porque o original é em francês, né? Isso aqui é uma tese de doutorado dele, História e Teoria do Símbolo. Esse livro eu usei muito no curso, este que eu disse que gravei ontem, né? Eu falei que está gravado em áudio, mas num áudio tão ruim que não dá para passar adiante. Isso aí não dá para captar o curso, mas eu usei muito esse livro aqui. É uma joia. E tem a segunda parte que chama-se A Crise do Simbolismo Religioso. Esse aqui eu traduzi a introdução. Se você procurar na internet, você encontra. Essa introdução desse livro em que ele fala exatamente sobre este problema, sobre uma coisa da qual eu venho falando aqui, que é a crise do simbolismo religioso no Ocidente moderno. Então, a crise do simbolismo religioso. E era isso, eu acho que eu separei aqui. São livros teóricos e, portanto, mais áridos, né? Para pessoas que querem estudar mesmo a questão do simbolismo do ponto de vista da justificação, vamos dizer assim, racional e profunda do simbolismo, né? Algo sobre o que eu falei nessa live da semana passada e que gerou mesmo essas perguntas todas que me fizeram sobre o problema do simbolismo. Volto a insistir que o que eu sugiro mesmo é o que eu falei ontem, a leitura dos Santos Padres. Nós temos que recuperar esse tesouro que nos foi deixado pela tradição e que ninguém negou. Pelo contrário, se você pegar de novo o Concílio Vaticano II, uma das grandes correntes ali dentro, né, a gente sabe que tinha ali 3 grandes grupos, vamos dizer assim, né, e um deles é o que se chamou da teologia das fontes, não é, que propunha e que foi muito influente depois, né, e gerou também muitos problemas, mas não foram propriamente os membros desse grupo que geraram esses problemas, né? Mas uma leitura equivocada deles. E que talvez tenham feito erros também, porque eles estavam tentando desbravar um terreno que estava, vamos dizer, sabe, um terreno baldio que foi abandonado e já foi um jardim, né, cultivado, e depois foi deixado um pouco à sorte da natureza, do cosmos, né? Então eles estavam cavando ali, tentando reencontrar. Eles são mal vistos por um pessoal tradicionalista, que era um outro grupo lá, que era o grupo que queria, vamos dizer assim, era um grupo influenciado, né, por São Tomás, e que era, vamos dizer, mais tradicionalista e queria manter a estrutura da missa tradicional, e que
resistia um pouco a esses grupos, até porque às vezes um ou outro autor aí perdia a mão, dizia alguma bobagem. E depois tinha o terceiro grupo, que era o pessoal da teologia da libertação, né, que vinha lá na verdade era inspirada pelo próprio movimento comunista e que também gerou muito problema ali, muita confusão. Mas enfim, havia esse grupo. O Papa Bento XVI era que na época era o cardeal Ratzinger, né, era um dos membros desse grupo da teologia das fontes, que propunha exatamente uma retomada, uma recuperação da tradição dos santos padres, né, do cristianismo do primeiro milênio até metade da idade, até ali século XIII, né, onde começa a modernidade. E eu tenho falado sobre isso também porque é importante essa grande tradição aí de 1.200 anos, 1.100, vamos dizer assim, porque ela é comum aos ortodoxos, aos católicos e a todos os outros, aos protestantes, aos anglicanos, etc., porque ela é anterior aos primeiros cisma lá que foi com os ortodoxos e, portanto, nessa busca de diálogo que é fundamental entre os cristãos hoje, diante da paganização do mundo, diante do materialismo, do positivismo e etc., esse tesouro aí é comum a todas as denominações cristãs. Então ele pode vir ao encontro de um maior diálogo entre nós e de um retorno mesmo às fontes, como eles diziam, né, ao cristianismo do primeiro milênio, aos nossos pais na fé, né, que estão muito esquecidos ainda. Já faz quantos anos? Quase... O concílio foi de 62 a 64, né? Vai fazer 60 anos do concílio, e ainda este apelo à busca, né, a beber nas fontes cristãs, né, a beber em São João Crisóstomo, Santo Atanásio, Orígenes, São Tomás de Aquino mesmo, quem mais? Uma enormidade de gente, né? Santo Agostinho, Santo Ambrósio, etc. E mesmo aqueles que não são do primeiro milênio, mas que já fazem parte da tradição, né? São Bernardo, o próprio São Tomás não é do primeiro milênio, Ricardo de São Vítor, Hugo de São Vítor, etc., tem aí material suficiente para quem quer estudar simbolismo e é cristão também, ou seja, quer estudar a tradição. Já essa é a indicação fundamental aqui. Vamos voltar às escrituras e voltar aos grandes comentadores da escritura. Tem ainda os comentadores orientais. Hoje mesmo eu estava vendo aqui um texto, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele está aberto aqui ainda no computador, eu acho, que eu estava lendo há pouco de um santo oriental. Não, eu fechei, mas eu vou abrir aqui. Me dei São Gregório de Narek, né, o comentário dele sobre o Cântico dos Cânticos, né, que é uma verdadeira maravilha. O livro tem uma grande introdução sobre o próprio este santo, né, que é um santo, deixa eu pegar aqui, né, São Gregório de Narek, né, a escola de Narek é uma escola, né, da Armênia, ou seja, da Igreja Armênia, né. Então, o que não falta
Isso tudo, uma boa parte disso está traduzido. E quem lê em latim, o meu latim é muito ruinzinho, mas quem lê em latim, aí você tem a patrologia, tanto latina quanto grega, do Mini, onde a gente não tem vida para abarcar aquilo tudo. Então a gente vai ter que escolher. Santa Hildegarda é outra santa, né? Que faz parte dessa tradição e não está entre os santos padres, né? Que está sendo traduzido agora, tem várias coisas já traduzidas. Então o que não falta é escritos, sermões, as palavras dos santos padres sobre a dimensão simbólica tanto do universo quanto das escrituras, né? Também a Igreja Ortodoxa tem muitos comentadores. Eu lembrei disso porque eu também estava vendo aqui, agora não sei se eu vou achar. Eu vou achar sim, porque está aberto aqui São Justino é outro. O que é enorme essa tradição e nós abandonamos isto. Isto tem que ser, nós temos que remediar este problema, né? São Dionísio Areopagita, não citei aqui, mas as obras dele são fundamentais e foram traduzidas para o português. A tradução não está má, né? Que falou sobre isso, sobre simbolismo, sobre as hierarquias celestes, sobre os anjos, né? O padre que eu estava tentando lembrar, que é ortodoxo, é o padre Serafim Rose, um americano, que também escreveu um livro sobre o Gênesis. Aí vai ter algumas discordâncias, né, doutrinais conosco, católicos, mas menores, diante da profundidade e do olhar poético mesmo, porque o olhar simbólico é um olhar poético. Outro dia eu dizia, Deus é poeta. Deus escreve e quando ele fala, ele não é só poeta, a criação é uma poesia. Né? Porque ele, como diz São Tomás, fala com palavras e com as coisas. Então as coisas já têm uma dimensão simbólica. Né? E, finalizando, vou fechar esses 3 programas aqui sobre simbolismo, finalizando São Tomás de Aquino, nos comentários dele a São Mateus, o comentário a São João, os comentários às epístolas de São Paulo, estão recheados de comentários sobre o simbolismo místico, como ele chamava, das Escrituras. Né? E a Catena Áurea, onde ele reuniu, em 4 volumes, a pedido de um Papa, ele reuniu passagens dos Santos Padres sobre as Escrituras. E ali, pelo menos metade, são interpretações simbólicas. Então está aí o material que vocês me pediram sobre uma introdução ao simbolismo. Fiquem com Deus. Não esqueçam de divulgar esse podcast para pessoas que vocês saibam que têm interesse sobre a tradição cristã, porque é sobre isto, fundamentalmente, que eu venho falando. Eu vou falar sobre arte também, e esses 3 podcasts aí sobre simbolismo têm tudo a ver, como vocês devem ter percebido, com o problema da arte, e particularmente da arte cristã e litúrgica. Tá bom? Então fiquem com Deus, que Deus os abençoe e até amanhã.